telefone, eu tava com um monte de borboleta no estômago. Sabe? Quando Saindo. Feliz, assim, entusiasmada, empolgada. E aí eu falei com o João Paulo, eu falei, eu vou voltar a estudar. E aí a pessoa depressiva, no primeiro momento ficou feliz, depois já ficou, poxa, eu queria também, enfim. Mas fiz vestibular e passei na Estácio. E fiz a minha matrícula para começar em 2015. Mas em janeiro, dia 16 de janeiro de 2015, JP morreu. E aí eu fui morar em São Paulo. Com a morte dele, Chay levou todo mundo para São Paulo. Eu, Henrique e Anelise. Foi O Henrique decorrente ainda não era foi casado. decorrente à depressão? Foi. Ele se suicidou. Que pena. Foi uma pena. Um cara incrível, mas a depressão realmente... A depressão faz tantas coisas com a pessoa, o psiquiatra dele me explicou. É muito importante a gente entender o que acontece na cabeça de uma pessoa depressiva e para a gente dar mais atenção. Tem gente que ainda acha que é mimimi, tem gente que ainda acha que é falta de Deus. Olha o absurdo. Mas o João Paulo, ele já tinha uma tendência genética. A mãe dele era depressiva. Ele tinha um temperamento mais introspectivo, melancólico, enfim. E com tudo que... Ele era atleta e adquiriu, em meio a ele estar se preparando. Eu lembro. Ele era judoca. Seu irmão me contou. Ele era judoca. E você estava se preparando para lutar MMA. Lá nos Estados Unidos. Ele estava sendo treinado. Isso. Então, ele estava, assim, super empolgado. E aí, ele adquiriu... Vocês moravam no bairro de Fátima? No bairro de Fátima, exatamente. O meu filho fez judô com o João. Mentira! Fez. Eu conheci o João. Você conheceu o João Conheci. Paulo? João Agora Paulo você deu falou, aula. aí João agora Paulo deu eu aula lembrei. para muita gente. Ele Aí fez- ele tinha ele os fez alunos pagantes muito- e tinha muito os alunos... projeto. Muito projeto Muito social. projeto. João Paulo foi pai de muita criança que não tinha pai ali. Ele foi referência masculina. Era um cara incrível. Até hoje é muito respeitado, muito amado. A memória dele é muito honrada e ele não merece menos que isso. Mas a depressão... Na minha opinião, a depressão, o principal problema hoje da depressão é o preconceito somado com a discriminação. Falta de informação também. Né? E aí, por falta de informação, as pessoas que estão passando por esse problema não conversam sobre o assunto, devido a não saber a reação das outras pessoas que estão do lado. Tem muita gente que tem dificuldade Isso. Mas hoje eu vejo que a sociedade ela está mais receptiva em ouvir, ela já está com um olhar diferente sobre a depressão do que anos atrás. Temos alguns passos. Isso. Porque eu enxergo assim, da mesma forma que você tem um problema no coração, e você fala, estou com um problema no coração, né? Tem que fazer Exatamente. uma coisa. Você tem um problema do cérebro. Exatamente. Seu filho teve um Isso. câncer e teve que cuidar. Teve que Mas cuidar. quando se trata Da da cérebro. cabeça, sabe, Isso. Ninguém existe aceita. toda uma barreira. Isso aí. E o João Paulo, ele tinha crises de pânico. Nos últimos 2 meses de vida dele, ele não conseguia sair de casa mais. O judô já estava excluído da vida dele porque ele adquiriu uma trombose venosa profunda. Foi esse o gatilho para a depressão dele. Caramba. Ele teve que, de treinar 8 horas por dia, a ir para cima de uma cama. Nossa. Ficar, então, ele não suportou. Imagina, porque eu lembro que eu via ele, passava de manhã, passava de tarde, passava de noite, de kimono. Exatamente. A Com a sua minha filha nas costas. levava ela, eu lembro. Levava. E aí o cara se viu numa situação dessa, é bem complicado. É barra. E aí, quando o JP morreu, a gente foi morar em São Paulo. Aí o Chay falou, não, vocês vão ficar comigo. A Anne tinha 8 anos e meio só, quando o pai morreu. E aí o Chay abraçou. Nesse período ele estava na Record ou estava na Globo já? Nesse período, o Chay estava
na Globo. Estava na Globo já. Tinha pouco tempo. Pouco Estava tempo. na Globo, E Ele foi bem acolhedor, né? Pelo ter levado vocês todos pra cara, lá. ali eu vi nascer o homem, sabe? Ele não me perguntou. O Chay, o João Paulo, eu descobri que ele estava morto de manhã. O Chay chegou no mesmo dia à tarde. Ele não me perguntou, mãe, você quer ir? Ele falou, vocês vão para São Paulo, a gente vai ficar junto. Eu quero ajudar a cuidar da Annelise. E vai ficar todo mundo junto. E eu acatei. Ele assumiu essa... Ele assumiu, naquele momento, agora sou eu, sabe? E foi lindo. Foi lindo, porque um artista, um cara jovem, levou mãe e irmãos para dentro do apartamento dele. Ter tido esse amadurecimento. Quer dizer, e assim, ele não pensou, vou alugar um espaço para vocês. Ele poderia ter feito, Sim. né? Mas não, ele não pensou na privacidade dele, ele não pensou em nada disso. Ele pensou, mas o Chay é muito assim, é muito família. A gente é muito assim, sabe? Na hora de família, é família. E o legal é que não importa. O pai dele, a gente se separou há muito tempo, mas hoje, reunião de família, é o pai dele, a madrasta dele, a ex-madrasta dele, eu... É todo mundo junto. Todo mundo junto, sabe? Não foi dividindo, foi somando. Porque é família. Isso Bacana. é muito legal. Verdade. Eu sei que não acontece Em na toda- maioria das famílias. Mas, graças a Deus, a gente consegue se amar e entender, né, os processos que cada um passou. E é muito legal. Quando reúne todo mundo, é muito legal. Pra você ter uma ideia, a minha filha, do casamento com o João Paulo, chama os filhos do pai dos meninos do segundo casamento de irmãos. Ou seja, os irmãos do Chay e do Henrique, do segundo Passaram casamento... a ser irmão dela também. são meus irmãos. Até porque tem uma que é quase da idade dela, é 6 meses de Sim. diferença, 5 meses. E são meus irmãos. E não tem nada a ver. E eu acho isso lindo demais.